Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu estou com um riso frouxo de tanta graça de Deus aqui nesse lugar. Glória a Deus, que ministério de louvor abençoado, que coral bendito, que Deus continue dando força, vida, saúde, autoridade, poder, unção sobre essa igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor José Marcelo, que estava ali no coral também, da pastora Tereza, que está bonita, hein? Que cabelo é esse, hein? O pai está vendo, aleluia. Ai, Jesus. E o pastor Wilson, que é esse servo do Senhor tão amável. Glória a Deus. Deus abençoe a vida dos pastores, dessa família e de toda essa igreja. Irmãos, eu estou sentindo uma coisa tão gostosa aqui. Eu estou sentindo aqui a simplicidade do evangelho. Eu estou sentindo aqui a característica que eu acho que todo cristão deveria ter. Infelizmente não é regra, mas eu quero glorificar a Deus, porque aqui eu estou sentindo aquela simplicidade que Jesus mandou a gente ter. Nos louvores, na adoração, no jeito de adorar, e poder ser participante disso numa época de celebração onde essa igreja está festejando mais um ano, são 20 anos. Glória a Deus, debaixo de um tema de conquista. Para mim é um privilégio, é uma honra muito grande. Eu queria agradecer o convite dos irmãos e já pedir perdão aí por qualquer coisa, porque quando a gente está num culto onde a gente sente tanta presença de Deus, tanta glória de Deus, a gente vê que a gente realmente não é nada, a gente não é coisa alguma. E aí é nessas horas que eu começo a fazer a oração do desesperado, dizendo: Deus, pelo amor de Deus, Senhor, me usa, não deixa eu atrapalhar esse culto aqui não, porque tem gente que fica preocupado quando o culto é ruim, né? Não que a gente deva emitir uma opinião sobre o culto, porque culto não é pra gente, culto é pra Deus. A gente não tem direito algum de emitir uma opinião sobre o culto. Você tem direito de emitir opinião sobre a sua adoração, dizer minha adoração tá ruim, ou dizer não, hoje eu adorei bem, sobre a sua adoração. Mas ainda assim a gente, por ser humano, acaba definindo situações sobre o culto, né? O culto foi bom, o culto foi ruim. E quando o culto tá tão bom quanto está hoje aqui, eu digo: Senhor, não me deixa atrapalhar essa atmosfera não, pelo amor de Deus, me usa, né? E aí eu brinco que é a oração desesperada, que é quando a gente diz: Deus, pelo amor de Deus, perdeu a noção, né? Mas eu creio que o que começou a boa obra é fiel para concluir. E eu sei que o Senhor tem um propósito, por isso Ele nos trouxe aqui. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, assentado mesmo aí como você está, mantendo esse mesmo clima de reverência. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe também os irmãos do louvor na área do instrumento. Que bênção, que excelência, que excelência. Eu presto muito atenção nessas coisas, irmãos, porque às vezes a gente ouve o pessoal dizendo, né? Os irmãos me perdoam, mas é que eu não me preparei, como se Deus tivesse a obrigação de receber qualquer coisa, né? Mas aqui a gente percebe que houve um preparo, um ensaio, né? Glória a Deus, nem corda de baixo verde fluorescente, eu nunca nem tinha visto isso. Eu estou maravilhada com isso aqui. Glória a Deus. E essa baterista, gente, anormal, coisa mais linda, Deus abençoe. Glória a Deus. Quando começou a cantar de coração, né, Raquel? Uma música que nos arremete a lembranças tão positivas. Falei: Jesus, cadê o menino que puxou essa canção? Que solou? Cadê ele? Esquisito você, garoto. Meu Deus do céu, que voz, que timbre, Deus te guarde. Glória a Deus. Nós vamos ler... É tão chique isso aqui que eu vou beber agora, né, rapaz? Vou dar isso aqui. Nós vamos ler alguns capítulos da palavra que o Senhor me confiou para essa noite no livro do Gênesis. E o capítulo que vai abrir essa narrativa está no de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Glória a Jesus. 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 Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Quero pedir o sonoplasta que continue assim, abençoador, generoso, viu? Dá problema se eu virar ele um pouco para minha direção mais? Será que dá? Você acha que dá microfonia? Não? Também se dava, meu irmão, já resolveu a parada aqui. Obrigada, tá ótimo, tá bom? Se de repente eu começar a elevar a voz, porque meu sonho era ser essa lady, né? Mas eu ainda não consegui. Então, se de repente eu elevar a minha voz, não se assusta e me sufoca no compressor, não faça isso.
tá bom? Deixa o pai trabalhar, que eu creio que vai dar tudo certo. A gente vem de uma semana muito puxada, irmãos. Então eu começo a apelar para os sonoplastas, porque a gente realmente precisa de ajuda. A gente fala muito, viaja muito e dorme muito pouco. Então, tem dias, quando vai chegando, por exemplo, para o final da semana, como é o caso hoje, a coisa vai ficando muito difícil. Por exemplo, de ontem para hoje, eu ainda não tive a oportunidade de dormir um sono para poder descansar mesmo, né? E aí, quando a gente, às vezes, começa a ministrar, o som está muito bom, mas, às vezes, a gente grita. Eu não sei por que a gente faz isso. Mas a gente não aguenta, a gente sente a presença de Deus. E alguém diz, irmã Camila, mas precisa gritar? Não precisa, irmã, a gente grita é porque gosta mesmo. Porque a gente sente uma coisa que não consegue controlar e cada um adora de um jeito. Eu não cercio a sua adoração, então não venha cercear a minha, né? A palavra de Deus está acima de tudo isso, tá bom? Mas aí você me ajuda aí, tá bom, brother? Gente, deixa eu só anunciar aqui para que depois da leitura do texto sagrado não haja necessidade de acrescentarmos mais nada que não seja a própria palavra, tá bom? Eu trouxe algumas camisas e se vocês desejarem, elas poderão estar sendo adquiridas no final do culto na descida, onde tem uma cantina muito chique lá embaixo que mais parece um restaurante, tá bom? E eu creio que elas vão estar lá embaixo. A pastora Raquel, que é minha amiga e me acompanha, vai estar me ajudando, essa mulher de Deus. E gente, eu só trabalho com essas camisas porque o Senhor me confiou a ideia de trabalhar com elas para atender um propósito missionário, tá bom? Eu, durante 12 anos da minha vida, eu vivi integralmente na igreja, na obra de Deus, trabalhando diretamente no campo missionário, sendo um agente de evangelização pessoal, entrando em bairros, mobilizando assistência social. E depois que o Senhor me trouxe um pouco mais para a itinerância, e a gente entende isso porque há um tempo determinado para todas as coisas, eu já não pude exercer tão ativamente como eu exercia essa obra, e eu não me sentia plenamente satisfeita. Então eu disse, Senhor, o que eu posso fazer? Porque eu não acredito que uma unção descredencia a outra. Eu acredito que as coisas no reino de Deus são acrescentadas e não retiradas. E eu sentia muita falta dessa evangelização mais pessoal. E foi aí então que o Senhor me deu essa ideia de usar essa oportunidade do tempo de estar viajando o Brasil e o mundo na itinerância, pregando a palavra do Senhor, mas também estar trabalhando com esse material para poder estar agindo mais ativamente no campo missionário. Então, por que eu estou falando isso? Tudo que você adquirir hoje através dessas camisas, a gente destina uma porcentagem que ainda não é a que eu quero, mas é bem significativa, a fim de atender o campo missionário. Então, quando você adquire uma dessas camisas, você está entrando comigo diretamente no campo, alimentando famílias, levantando crianças, exportando missionários, trabalhando através de curso de capacitação de missionários. Então, eu queria pedir à igreja que entendesse essa proposta, quando olhasse as camisas e não visse uma moda, mas visse um propósito que está acrescentando no reino de Deus, tá bom? Então, tem esse modelo feminino aqui para as meninas e mulheres. É uma bata cinza e preto, que eu descobri que é a tonalidade mais usada pela moçada e automaticamente pelas irmãs que estão aí atualizadas da moda, né? Então é uma bata bem compridinha, tem um leão dentro de uma cruz, que tem uma tipologia muito forte pra gente, toda cristalizada no prata. Eu coloquei esse recorte aqui da manga porque emagrece o tronco, faz parecer que a gente é super magra, né? Então tá aqui uma batinha bem compridinha para quem gosta de usar calça comprida, ficar bem à vontade, bem confortável, né? Então, esse aqui é o modelo feminino, tá bom? Como eu disse, é bem teen, é bem jovem. Então, se você tem até 100 anos, você adquire. De 102 para lá fica forçado, tá bom? Não força não. Mas tá aqui, tá? E tem essa outra que é um modelo masculino, mas eu confesso que eu tenho um número menor dela para poder se adequar melhor ao corpo. E tem uma de tão bonita que eu acho essa camisa, tá bom? Mas foi um modelo pensado nos homens. E eu já quero agradecer aos homens, porque durante quase 2 anos esse ministério foi injetado investimento mais pelas mulheres. Mais de 6 meses para cá, os homens entenderam e eles estão ocupando as fileiras de frente nessa ação missionária. Às vezes a camisa masculina acaba mais rápido do que as femininas, e eu já quero agradecer aí a motivação dos homens em nos ajudarem, tá bom? Então esse é o modelo masculino. Como eu sempre digo, sou sempre enfadonha, mas alguém sempre me pergunta, irmã Camila, não tem outra cor dessa dos homens, não? Eu digo, não, é só preto e cinza, que isso aqui é roupa para macho, meu irmão. Isso é homem brabo, meu irmão. Isso é para camarada, entendeu? Bota firme. Isso é para homem, tá me entendendo?
Cepa a cara, macho. Tá bom? Você que se assustou quando eu impostei a voz, eu vou jogar esse leão em cima de você, hein? Tu fica firme aí, tá? Mas brincadeiras à parte, esse é o modelo masculino, tá bom? Você que tem um varão aí, ai, irmã Camila, então é pro meu marido, ele é macho, calçudo, daqueles, né? Você leva pra ele. Ou então as namoradas, as noivas estão aqui, ai, irmã Camila, meu esposo é um gatinho. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que não dá pra ser gatinho, ou é pata firme ou não é, tá bom? Então tu joga esse leão em cima dele aí e bota ele pra ser forte, tá bom? Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 12. Glória a Jesus. Gênesis 12. Nós vamos ler os versos 1 e 2 de Gênesis 12, e aí em seguida você vai para Gênesis 17, verso 1, tá bom? Gênesis 12, 1 e 2, e em seguida Gênesis 17, verso 1. E então a gente vai fechar em Gênesis 21, tá bom? Quem entendeu, diga amém. Amém. Qual é o primeiro? Qual é o segundo? E o último? Meu Jesus, me dá uma igreja dessa pelo menos uma vez por mês, Senhor, para renovar minha fé. Gênesis 12, 1 e 2 diz assim o texto sagrado: Ora, o Senhor disse a Abraão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra em que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 17, verso 1. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Somente até aqui você diz amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai virar em direção à pessoa que está ao seu lado e vai liberar para ela a palavra que vai determinar o rumo profético daquilo que o Senhor nos confiou para essa noite. Se você é daqueles que compartilha a carinha do meme virando o olho, porque diz, eu não aguento esse negócio de vira para o seu irmão, você vigia, tá? Porque a palavra de Deus precisa ser ensinada. O ensino é pedagógico e o pedagógico é didático, e toda didática é repetitiva para que não seja esquecida. Você não veio aqui fazer uma social, você veio aqui porque você é um instrumento vivo e poderoso, e pode ser usado por Deus de maneira poderosa. Quando você libera uma palavra profética em direção a alguém, uma palavra contextualizada debaixo de um texto sagrado, lembrando que esta é a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta, habilitada para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando você se permite ser veículo dessa palavra, essa palavra se manifesta com poder. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que há foi criado pelo poder da palavra de Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, para ter poder, não precisa do uso da fé. Irmã Camila, então por que eu tenho fé? Eu tenho fé porque eu preciso de fé para receber a manifestação da palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente encara como se fosse qualquer coisa, quando a gente libera a palavra, quando a gente responde a alguém, quando a gente entrega uma palavra a alguém. E não pode ser assim. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é viva. Quando o Senhor, no livro do Gênesis, capítulo de número 1, ele vai dizer assim: e disse Deus, haja luz. Quem foi que disse eu creio? Quem foi que disse amém? Quem foi que disse assim seja? Os anjos concordaram e disseram tá ligado? Não.
Quando ele liberou a palavra e ele disse, haja luz, o texto diz que houve luz. Então veja, a palavra de Deus é poderosa em si. E para que é a fé? A fé é para que eu receba a manifestação desse poder. Por isso o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Deus só existe para quem crê? Não. Deus existe para quem crê, e quem não crê, Deus continua existindo. Porém, a fé que a gente tem em Deus nos habilita a receber o restante do versículo, que diz assim, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é para que nós venhamos receber a manifestação da palavra de Deus, que já é poderosa. Irmã Camila, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se você crê, você recebe aquilo que já existe, aquilo que está sobre nós. E se você não crê, você está desperdiçando a oportunidade de receber o que já está sobre a nossa vida. Então quando eu disser 3, libere a palavra profética com poder. No 3, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim, vai ser do jeito que Deus disse. Quem entendeu, diga amém. Você vai dizer o quê? Mas tira esse sorrisinho de canto de boca, senão ele não vai te levar a sério. Imposta a voz de profeta. É 1, é 2, é 3, vai! Quem acredita nessa palavra, diga glória a Deus. Vai ser como Deus disse. Deus não mente, Deus não falha, Deus não erra, Deus não é leviano. Vai ser do jeito que Deus disse. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A primeira narrativa que nós fizemos a abertura no texto, no capítulo 12 do livro do Gênesis, é o primeiro encontro que o Senhor vai ter com Abraão. Me perdoe falar Abraão, porque esse é de fato o nome que ele ficou conhecido, mas naquela ocasião o Senhor ainda chamava de Abrão, porque não tinha lhe trocado ainda seu nome. Mas depois que ele recebeu a promessa, a gente sabe que ele ficou conhecido como Abraão. Então o capítulo 12, a narrativa que nós usamos como abertura nessa noite, ela vai falar sobre o primeiro encontro de Deus com Abraão. Ali já vai se cumprir o que está escrito em João 15, porque Abraão nunca tinha ouvido falar de Deus, Abraão não conhecia ao Senhor, mas vai se cumprir o que o Senhor relata no Evangelho de João, no capítulo 15, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça em mim. E mesmo Abraão, não tendo absolutamente nenhuma consciência de quem o Senhor era, não tendo absolutamente nenhuma consciência da sua existência, o Senhor, por sua infinita bondade e misericórdia, vai se revelar a Abraão. E Abraão vai corresponder essa escolha de Deus, porque o texto diz que ele vai crer. E por que Abraão, segundo o autor da carta aos Hebreus, vai ser tido como pai da fé? Porque Abraão vai crer numa época em que ele não tinha absolutamente nenhuma referência sobre Deus. Eu costumo dizer que nos dias de hoje o mais difícil é ser incrédulo do que crente. Haja vista tantos testemunhos que nós temos das ações prodigiosas de Deus. Deus tem feito coisas extraordinárias em nosso meio. Verdadeiramente nós estamos vivendo os dias de Joel sobre a terra. Velhos tendo sonhos, mancebos tendo visões, o povo profetizando. Nós estamos vivendo um tempo de derramar do Espírito Santo de Deus. E você não pode entender ou ver isso apenas numa perspectiva nacional ou eclesiástica, a nível de denominação. Você precisa olhar a igreja de Deus como reino na terra, e você vai ver manifestações milagrosas e prodigiosas acontecendo em todo mundo. Aleluia! Aleluia! Então hoje em dia é por isso que eu digo que o mais difícil é não crer. Haja vista tantos prodígios, tantos milagres. A medicina olha laudos médicos de pessoas que estavam em estado terminal, metástase, e eles não dizem que é milagre, mas também não sabem explicar o que é. E daqui a pouco você conversa com essa pessoa e ela diz: ah, foi o Senhor, ah, eu sirvo ao Senhor, ah, eu sou crente. Mas Abraão,
quando ouviu a voz de Deus, não tinha absolutamente nenhuma referência de quem Deus era. Então isto vai ser lhe imputado por justiça. Por isso que ele não vai ser tido apenas como pai de multidões ou como pai da fé, mas ele também vai ser chamado como amigo de Deus. E por que amigo de Deus? Porque Deus viu nele uma fé extraordinária. Ele creu sem ter absolutamente referência nenhuma. O que foi que Deus mostrou para Abraão, para que Abraão cresce nele? Deus não mostrou nada a Abraão. A palavra do Senhor se manifestou a Abraão e ele creu no que ouviu. Por isso a base da explicação da fé vai dizer que ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por isso o texto vai dizer que o Senhor não nos chamou para andar por vista, porque os nossos olhos só vivem para cumprir a concupiscência da carne, mas a nossa audição testifica da palavra de Deus. Por isso o texto vai dizer, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Abraão ouviu essa palavra, Abraão ouviu a voz do Senhor, sem testemunhar nenhum milagre, sem testemunhar nenhum feito, e o texto diz que ouvindo ele creu. Ele creu. Respeita esse homem, ele de fato é progenitor de fé. Creu, sem referência, sem testemunho, sem saber o que ele fazia, ele tão somente creu. Ele creu. Quando o Senhor apareceu a ele, o Senhor lhe fez uma promessa. Ora disse o Senhor a Abraão, foi o que nós lemos aqui. Ora disse o Senhor a Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra em que eu vou te mostrar. E farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Aleluia. E o texto diz que sobre aquela palavra, ele juntou as suas coisas e saiu. Porque nós lemos 3 capítulos, porque esses 3 capítulos tipificam bem a nossa vida quando a gente olha para Abraão. Abraão vai conhecer o Deus do antes, o Deus do durante e o Deus do depois. Só para ver se você está ligado. No capítulo 12 ele é o Deus do? No 17 ele é o Deus do? E no capítulo 21 ele é o Deus do? Nós vamos ver a revelação de um Deus que não deixa. Nós vamos ver a revelação de um Deus que é responsável para chamar, começar, ir com você e não te deixar depois que acaba. Essa é a manifestação do Senhor em Abraão. Agora veja, você não pode acreditar que esta aliança Deus fez só com Abraão, porque quando ele apareceu a Abraão, ele fez essa promessa, completa para mim, ele fez quando ele apareceu a Abraão, ele fez essa promessa. A promessa que ele entregou a Abraão era tão grande, tão grande, tão grande, que a casa de Abraão não era o suficiente para conter essa promessa. Então ele disse: em ti serão benditas todas as famílias. Ele falou somente as famílias hebreias? Ele falou somente as famílias judaicas? Não, ele disse todas as famílias. Ele estava generalizando a família. Ele estava falando de mim, ele estava falando de você, ele estava falando da família de Conceição de Jacareí, ele estava falando das famílias de Angra dos Reis, ele estava falando das famílias do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Ele englobou todo mundo porque a promessa era muito grande. A promessa era muito grande. Irmã Camila, o que isso tem a ver com a minha vida? Você é portador de uma promessa maior do que você. Aleluia. Você é portador de uma promessa maior do que você. E o fato de não ter estado lá para ouvir o que foi dito não te exclui de viver o que Deus está para cumprir nestes dias. Oh, aleluia! Quando o Senhor aparece a Abraão, aqui nós vamos ver a revelação do Deus do antes. Que Deus é esse? O Deus que se revela antes mesmo de falar para a gente o que vai fazer. Você talvez ainda não tenha conhecimento pleno de quem é Deus, mas o Senhor já tem conhecimento pleno de quem é você. Lembra quando ele apareceu a Jeremias? Ele disse: antes que te formasse no ventre eu te conheci. O Senhor está dizendo: eu sou o Deus do antes. Eu vou falar de novo e daqui a pouco você vai entender isso muito melhor. O Senhor está dizendo a alguém aqui nessa noite: eu sou o Deus do antes. Eu sou o Deus de antes do teu pai, eu sou o Deus de antes da tua mãe, eu sou o Deus de antes você saber que eu sou, eu já era. Eu sou o Deus de antes de você me adorar, eu sou o Deus de antes você saber para que você foi chamado. Eu sou o Deus que já traçava um futuro para você, antes de você saber se ia dar certo ou não, se era o que você queria ou não. Irmã Camila veio pregar a doutrina da predestinação? Não, porque eu não creio. Vim pregar a doutrina do Deus fiel.
fiel, do Deus paterno, do Deus criador do céu e da terra, que conhece os seus filhos e que os chama antes deles terem consciência desse chamado. Então o que Deus está dizendo? Deus está se responsabilizando, e o que ele está dizendo para Abraão é: Abraão, vai dar certo. E por que vai dar certo? Porque eu já tracei esse plano antes. Antes de você me conhecer, antes de você entender, antes de você crer, este plano já estava traçado para você. Então quando o Senhor aparece a Abraão, o que ele está falando, o que ele está propondo a Abraão é o seguinte: você está disposto a seguir o plano? E é isso que o Espírito de Deus está falando para algumas pessoas aqui que também receberam da parte de Deus uma promessa. Ele diz assim: não tem como dar errado. Eu tracei esse plano antes de você chegar à compreensão. Agora, eu preciso saber se você está disposto, se você está disposta a seguir o plano. Deus cria pontes para os lugares que a gente quer chegar. Deus é o dono dos métodos para realizar coisas que a gente quer fazer, mas não sabe como. Só que para isso Ele está nos dizendo: você está disposto a seguir o plano? Seguir o plano aqui significa você está disposto a obedecer. Deus não pediu a Abraão um carro, Deus não pediu a Abraão uma casa, Deus não pediu a Abraão nenhuma oferta de sacrifício até então. Tudo que o Senhor havia pedido a Abraão desde o dia em que chamou, para que ele fosse bendito em todas as nações, para que todas as nações e famílias fossem benditas por causa da bênção de Deus sobre a vida dele. Tudo que Deus estava exigindo de Abraão era apenas uma coisa: obediência. Obediência. A primeira palavra de Deus em direção a Abraão foi uma palavra de ordem. Completa para mim, uma palavra de ordem. Por que Deus faz isso? Porque Deus não vai te confiar uma palavra de bênção se Ele vê que você não tem capacidade de obedecer. Deus não disse: farei de ti uma grande nação. Deus disse: sai da tua terra. Deus não disse: vou eu te dar vitória. Deus disse: sai do meio da tua parentela. Primeira palavra de Deus em direção a Abraão foi uma palavra de ordem. Por quê? Deus vai avaliar nossa capacidade de obediência para saber se nós temos condições de receber aquilo que Ele quer nos dar. Então, primeiro a ordenança: sai, sai e vai. São as 3 palavras de ordem do versículo que nós lemos: sai, sai e vai. E por que eu vou fazer isso? Aí ele diz assim: mostrar-te-ei. Ele disse onde era? Ele falou onde era? Ele disse: eu só vou revelar se você sair, for e caminhar. O que ele está dizendo é: o que eu tenho para revelar na sua vida, você só vai descobrir enquanto caminha. E você só vai ter força para caminhar em direção ao destino que eu estou dando se você tiver capacidade de me obedecer. Deus trouxe alguém aqui para dizer: ei, o problema não é maldição hereditária, o problema não é cadeia antiga, o problema não é trauma, não é porque sua avó fez roncó, porque o seu tio era bruxo, porque o outro era satanista. Aí, irmã Camila, mas o mundo espiritual não funciona assim. Eu sei como é que o mundo espiritual funciona, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E segunda coisa, a palavra de Deus orienta acerca de todas as maldições e entravamentos que nós conhecemos. A Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra lugar de repouso na nossa vida. Irmã Camila, então o que é que está acontecendo? O Senhor está dizendo: ei, o problema é que você quer me trazer uma série de sacrifícios para chegar ao lugar em que eu coloquei. Agora veja, Davi vivia no tempo da lei. Davi ofertava holocaustos diante do Senhor. Ele queimava boi, ele queimava ovelhas, ele queimava vacas, ele queimava vísceras de carneiro. Mas quando ele pecou e caiu e compôs o Salmo de número 51, ele viu que a presença de Deus não voltava para a sua vida. Ele viu que a presença de Deus não voltava para a sua casa. Aí ele vai colocar-se diante do Senhor e vai compor um outro salmo, e este é o salmo da sinceridade. Ele diz assim: tu não te comprases em sacrifícios. Eu estou falando de alguém que nasceu no tempo da lei, de alguém que para pedir perdão de pecado tinha que levar 2 bodes para o altar. Este vai
vai abrir a boca e vai dizer assim: tu não te comprases em sacrifícios, porque se tu te comprasses em sacrifícios, holocaustos eu te daria. Só que ele já deu e não teve resultado. Aí ele diz assim: mas os corações quebrantados e o espírito reto, esses eu sei que são louvor e adoração ao teu nome. Sabe o que é que ele está dizendo? Senhor, eu sacrifiquei até aqui, mas o meu espírito não foi coerente com a minha oferta. Então agora eu quero me quebrantar diante de ti. Recebe o meu espírito, recebe o meu quebrantamento. Por quê, irmã Camila? Porque com o passar do tempo é tanta campanha gospel, é tanta simpatia gospel, é tanta urubuzada gospel, que a gente começa a colocar isso em prioridade, achando que o nosso relacionamento com Deus tem que estar baseado nas ofertas que a gente entrega, tem que estar baseado nas campanhas que a gente faz. Quantos jejum para botar Deus na parede? Teu jejum não bota Deus na parede, teu jejum te capacita a esperar, mas não obriga Deus a fazer uma coisa que não está no tempo dele fazer. Quantas vezes o nosso comportamento com Deus é um comportamento de barganha? Porque a teologia triunfalista do século 21 está nos instruindo a adorar a Deus nessa maneira. Oferta e sacrifício, é cabelo crescido, é barba comprida. Irmã Camila, você é contra os votos? De maneira nenhuma, mas voto nenhum vai substituir um comportamento de obediência. O Senhor está dizendo: primeiro me dá a tua obediência, depois você me apresenta os teus votos. Primeiro me dá a tua obediência, depois você deixa a barba crescer. Primeiro me dá a tua obediência, depois você bota a gravata. Primeiro me dá a tua obediência, depois você usa a saia comprida. Primeiro me dá a tua obediência, depois você deixa o cabelo crescer. Eu não quero oferta incoerente. Nós estamos para viver um tempo do cumprimento das grandiosíssimas promessas de Deus. Eu falei grandes, eu falei o quê? Eu falei o quê? Deus não nos chamou para ser medíocres, para ser cristãos medianos. Deus nos chamou para ser referência nessa terra. E por que nós não estamos vivendo? Porque estamos substituindo o nosso relacionamento com Deus por sacrifícios. Obediência, qual é a palavra? Vem com força, qual é a palavra? Obediência. Quando Deus chamou Abraão, não lhe pediu nada. Só lhe exigiu uma coisa, o quê? Obediência. Só que é mais fácil botar galho de arruda atrás da orelha. É mais fácil jogar sal grosso por trás das costas. É mais fácil ter vassoura de fogo, rosa ungida, meia do milagre. Não fui eu, hein? Vai cair. Deixa só a taça aqui, que ela é muito chique. Obediência. O Senhor não pediu nada, só queria obediência. Por quê? Porque o Senhor quer desenvolver com Abraão um relacionamento. Deus não nos entrega uma promessa para nos juntar a Ele, para viver o cumprimento da promessa. Deus nos entrega uma promessa para que enquanto Ele não cumpre a promessa, nós vivamos com Ele um relacionamento. Aleluia. Quem aqui tem promessa, levante a mão e diga glória a Deus. Quem aqui está debaixo de uma palavra que acredita que ainda vai cumprir, diga aleluia. Você crê que esta promessa que o Senhor te entregou, Ele tem poder para fazê-la cumprir imediatamente, sim ou não? Sim ou não? Por que Deus não faz isso? Deus não faz isso por ausência de seu poder. A palavra que Deus te entregou, Deus tem poder para cumprir essa semana, esse ano. Deus é tão poderoso que Deus tem poder para, enquanto usava alguém para te entregar a palavra, Ele poderia ir cumprindo simultaneamente enquanto falava. Irmã Camila, e por que Deus não está fazendo isso? Será que é porque Ele não pode? Não, Deus pode, mas é porque você não está em condições de receber. Eu não estou em condições de receber. Então todo aquele a quem Deus confia uma promessa, Deus sujeita essa pessoa obrigatoriamente ao estágio do tempo. E Abraão vai entrar agora no estágio do tempo. Ele conheceu o Deus do antes e creu. E agora ele vai precisar continuar crendo quando conhecer o Deus do durante. O Deus do durante é o Deus que te obriga a esperar. E a gente não entende para que esperar se Ele pode fazer.
Para que ele está me deixando fazer hemodiálise se ele tem a cura do meu sangue? Para que ele está deixando esse marido me perturbar se ele já disse que vai salvar? Para que ele está me deixando dever se ele já disse que eu vou prosperar? Para que eu estou passando essa tempestade na empresa se essa empresa é promessa? Então o tempo da espera é o tempo do durante. É quando você aprende a desenvolver relacionamento com Deus. Por quê? Deus não te entregou promessa para ostentar poder. Deus te entregou promessa porque Ele desejava se relacionar com você. E a promessa é a maneira que Deus cria para te atrair à presença dEle. Tem pessoas aqui que só estão diante de Deus até hoje porque estão confiadas em uma palavra. E Deus quer desenvolver esse relacionamento com você, para que depois do cumprimento dessa promessa, você não tenha o cumprimento da promessa maior do que o prometido, de quem te prometeu. Deus está querendo te ensinar a entender que o mais importante de receber uma promessa não é esperar o dia do cumprimento, mas é caminhar com Deus até ela. Oh, aleluia! Aleluia! E quem já passou aqui pelo deserto, quem está na prova, quem está na luta, sabe do que eu estou falando. Chega uma hora que a gente até espera o cumprimento da promessa, mas o que é significativo não é ver o cumprimento da promessa, mas é saber que o Senhor está caminhando conosco até lá. Quantas vezes a gente entrou na casa de Deus, irmãos, desesperados, aflitos. Daqui a pouco alguém canta um hino, a gente sente a presença de Deus abraçando a gente, e daqui a pouco a gente esquece do problema, e já a prioridade não é o que Deus falou, mas é saber que Deus está com a gente mesmo quando ainda não cumpriu. Sim ou não? Sim ou não? Então veja, o Senhor quer a obediência, porque a obediência vai ensinar Abraão a esperar. A esperar. Você não está, escute, você não está estacionado no processo do tempo porque Deus não tem poder. Você está estacionado no processo do tempo porque Deus te colocou. E meu camarada, minha irmã, quando Deus te impele, quando chega o Deus do durante, quando chega a hora de Deus te dizer espera, não adianta você ligar para A, B ou C, não adianta você fazer voto de doido. Quando é o tempo da espera, você vai ter que aprender a esperar. E por que esperar é tão difícil, irmã Camila? Esperar é tão difícil porque o tempo da espera me dá a impressão que eu posso fazer as coisas, afinal eu não estou fazendo nada. Então você usa o tempo da espera para fazer coisas, porque você não entende que o tempo da espera é Deus te impelindo, é Deus te obrigando a não fazer. E quando a gente sabe que tem um lugar para chegar, quando a gente sabe que tem um pódio, quando a gente sabe que tem alguma coisa para conquistar, a gente não quer ficar parado, a gente quer fazer. A gente quer ligar, a gente quer resolver, a gente quer pagar, a gente quer falar, a gente quer pregar, a gente quer cantar. A gente quer ir. Só que se você está no tempo do durante, Deus está dizendo, espera. E se você tentar fazer alguma coisa no tempo da espera, você vai errar. Abraão está no tempo da espera, Sara está com ele no tempo da espera, mas Sara não vai aguentar esperar. Então ela vai ter uma ideia, e ela vai ter a ideia de colocar Agar, a sua serva, na cama de Abraão, pensando: Abraão, deita-te com ela, e dela nascerá o filho que o Senhor nos prometeu. E Abraão acata a ideia, e Agar engravida, e desde então uma confusão entra dentro da casa da promessa, uma confusão entra dentro da casa de Abraão. Tudo por quê? Porque no tempo de não fazer nada, Sara decidiu ter ideias. Tudo por quê? Porque no tempo de não fazer nada, Sara decidiu tomar decisões. No tempo da espera você não se muda, no tempo da espera você não compra carro, no tempo da espera você não decide, no tempo da espera você não casa, no tempo da espera você não faz nada. E por que esperar é tão difícil? Porque eu tenho tempo para fazer, mas Deus está dizendo que eu não devo fazer. Quem vai fazer é o Senhor. Quem vai fazer é o? Quem vai fazer é o?
Quem vai salvar o seu marido é o Senhor. Quem vai salvar a sua esposa é o Senhor. Quem vai levantar a sua casa é o Senhor. Quem vai dar forma ao seu ministério é o Senhor. Quem vai delegar uma função para a sua vida é o Senhor. Quem vai quebrar essa depressão é o Senhor. Quem vai te levantar é o Senhor. E todas as vezes que você busca outros recursos que não esperar, você está revelando para Deus um espírito desobediente. Ou seja, você está retirando de Deus a única coisa que Ele te pediu: obediência. Aí o Senhor vai aparecer para Abraão depois dele ter deitado com Agar, capítulo 17, e ele vai dizer a ele: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Vem comigo na primeira pessoa e faça o que Deus falou. Diga: eu sou. O que foi que Deus disse? Vem com vontade. O que foi que Deus disse? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, eu não sou Deus poderoso, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O tempo da espera vai te tentar com incredulidade. Quantos de nós nessa noite está sendo tentado pela incredulidade? Será que foi Deus mesmo que falou? Será que aquele profeta estava na carne? Será que esse negócio de servir a Deus é coisa mesmo? Ou eu estou movido pela emoção? Será que eu estou lá porque o Espírito de Deus me chamou? Ou porque eu tenho uma carência afetiva e aí eu estou entrando na onda desses crentes? Rapaz, a incredulidade é terrível. Ela chega ao ponto de entrar na consciência da sua mente para dizer: será que Deus existe ou foi uma ideia criada das suas emoções? Será que você está servindo a um Deus real ou você está entrando numa história que está sendo contada há mais de 2000 anos? Não tome atitudes no tempo da espera, porque no tempo da espera você está sendo tentado pela incredulidade. Você só vai ter ideias erradas, você só vai tomar decisões equivocadas. Quando Deus te disser espera, não faça nada, somente espera. Você precisa entender que esperar não é não fazer nada. Esperar é esperar. Não fazer nada é outra coisa. Passe 4 horas da manhã e veja um trabalhador no ponto de ônibus esperando. Se você olhar, vai dar a impressão que ele não está fazendo nada. Chame ele de vagabundo para ver se ele não te tá com um troço. Por quê? Porque esperar não é não fazer nada. Ele só está parado, mas ele está esperando o ônibus passar, esperando a van passar, esperando a Kombi passar, esperando a hora dar para ele poder ir para o trabalho, esperando. Mas Abraão não conseguiu esperar, e o Deus do durante vai se revelar a ele e vai dizer: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele está dizendo? Eu não pedi para você fazer nada, eu só pedi para você esperar. Mas ele não conseguiu esperar, desobedeceu, deitou-se com Agar. E então o Senhor vai lhe dizer: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Pode um homem ser perfeito? Não. Pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Jesus vai dizer: todo homem peca, e quem diz que não peca, pecou porque mente. Então como é que agora Deus está dizendo para Abraão ser perfeito? Será então que o Senhor agora vai pedir a Abraão algo que ele não pode oferecer? Claro que não, Deus não é incoerente. O que é que Deus está fazendo? Deus está falando sobre a integridade de Abraão. O que ele está dizendo é: Abraão, anda na minha presença e faz o que a gente combinou. Meu Jesus amado, segure a mão de alguém aí agora, vai. Segure com autoridade, não deixa frouxo não. Segura firme para ela perceber que sentou do lado de uma pessoa que tem propósito com Deus. Dá um apertãozinho, porque se ela estiver cheia, vai vazar glória. Isso. No 3, você vai olhar para ele, vai olhar para ela e vai dizer para essa pessoa: faz o que Deus combinou. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Sacode ele para ver se ele acorda. Sacode ela para ela entender e diga: faz o que Deus combinou. Faz o que Deus combinou. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Faz o que Deus combinou. Se Deus disse não casa, não casa. Se Deus disse não entra, não entra. Se Deus disse desfaz, desfaz. Se Deus disse sai, sai. Faz o que Deus combinou. Quando ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, ele está dizendo: seja íntegro. Faz o que a gente combinou. E o que a gente combinou? Que eu vou fazer, não é Agar. Por isso ele diz: eu sou. Eu sou.
Eu sou Deus Todo-Poderoso. O que ele está dizendo é: eu posso fazer o que eu te falei. Gente, você está entendendo? Você está entendendo? Se Deus disse que vai pagar a tua dívida, tu não tem que correr atrás de agiota. Hoje ele te traz aqui e te diz: eu posso fazer o que te falei. Se Deus disse que vai salvar o seu marido, você não tem que assinar carta de divórcio, porque hoje ele é incrédulo. O Senhor te aparece nesta noite para dizer: eu posso fazer o que eu te falei. Se ele disse para um desafinado, se ele disse para uma desafinada: você vai cantar e o meu nome será glorificado, ele está dizendo: eu posso fazer o que te falei. Desafinado, se ele pega um tímido, alguém que ninguém sabe quem é, e diz: vou te levantar como pastor, não interessa se nem o cachorro dele não segue ele hoje. Deus está dizendo: eu posso fazer o que te falei, eu posso cumprir o que te disse. O que é que Deus está dizendo para Abraão uma vez mais? Deus está dizendo: obedeça. Qual é a palavra de ordem? Vem, não fica frouxo não. Qual é a palavra de ordem? Fica tímido não. Qual é a palavra? Obedeça. Obedeça. Se eu disse que eu vou levantar a tua empresa, é a tua empresa. Tu não vai fazer sociedade com ninguém. Vai ser como eu disse, porque eu posso fazer cumprir o que eu falei. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Teu pastor não é, mas eu sou. Tua mulher não é, mas eu sou. Seu filho não é, mas eu sou. Camila não é, mas eu sou. O Senhor está dizendo: eu sou. Quem te prometeu foi eu. Quem tratou contigo fui eu. Por que você está levando o que a gente combinou para outras pessoas? Por que você está pedindo para terceiros opinião daquilo que eu falei entre eu e você? Diz o Senhor. A obediência vai nos conduzir ao cumprimento daquilo que Deus falou. Eu volto a dizer: Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. O Senhor disse para Saul: vai contra Amaleque, e eu vou lhe dar o rei e vou lhe dar a cidade, mas não pegue de lá despojo algum. Acabe com todo o exército. Não traga de lá nem criança nem mulher. Não pegue ouro nem prata, nem ovelha nem vaca. Não faça uso dos despojos dos amalequitas. Essa era a palavra do Senhor, e o Senhor disse: vai, porque eu vou dar vitória. E Deus cumpriu a palavra que ele disse ao rei Saul. Quando ele chegou lá, eles acabaram com tudo, e todo o exército se rendeu diante de Saul. Eles acabaram com os soldados, porém trouxeram os despojos da terra. E o que Deus havia dito? Deus havia dito: não traga nada. Trouxeram vaca, trouxeram ovelha, trouxeram bode, trouxeram mulher, trouxeram criança, trouxeram tenda, e já não sendo bastante, trouxeram até o rei que Deus havia mandado exterminar. Quando Samuel, profeta da ocasião, vai entrando na tenda do trono onde estava Saul, ele vai entrando e ele diz a Saul: Saul, que mugido de vaca é esse que eu ouço no arraial? E ele diz assim: calma, Samuel, eu trouxe esses despojos, mas é para sacrificar ao Senhor. Aí vai pegar a vaca que Deus não mandou pegar, a ovelha que Deus não mandou tomar, o bode que Deus não mandou trazer, o cordeiro que Deus disse deixa lá, e vai colocar dentro do arraial sobre a justificativa de que é para queimar diante do Senhor, como se suborno fosse possível diante de Deus. Meu irmão, se você larga a sua mulher sem motivo, só para você entender, e depois você casa-se com uma outra, sem que haja absolutamente motivo nenhum para você ter se separado da primeira, é só um exemplo para a gente entender. Se você fez isso no tempo da ignorância, obviamente está perdoado. Mas se você fez isso tendo consciência do cristianismo e do evangelho verdadeiro, não fica com raiva de mim não, mas não sei o que estou dizendo não, está escrito na Bíblia. É Jesus que vai dizer na Bíblia, fala Jesus, fala Deus, fala o homem e fala o diabo. Então dê grifo quando é Jesus
que está falando. E aí Jesus vai dizer, quem se casa com ele é adúltero, e a que se casa com ele é adúltera também. Você quer ver uma coisa que acontece nos nossos dias? Hoje, em pleno tempo do evangelho, gente totalmente esclarecida, gente totalmente votada ao altar. Eu estou falando de líderes espirituais, eu estou falando de cantores ungidos, eu estou falando de pregadores renomados. Eles casam a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez e acham que um documento assinado no civil é o suficiente para Deus aprovar essa união. Só que é o que Saul está fazendo, é pegar ovelha, é pegar coisa que Deus disse não toma e dizer vou sacrificar o Senhor. Só que aí Samuel olha para Saul, estou falando rápido, mas quem está entendendo, diga amém. Ele olha para Saul e ele vai dizer assim, quer dizer agora então, Saul, que o Senhor se compraz mais em sacrifícios do que em obediência. Sabe o que ele está dizendo para Saul? Saul, seus sacrifícios não significam nada. Precisa da glória não, mas o que Deus me deu eu vou entregar. A gente quer pegar o que Deus não mandou pegar e depois quer consagrar como se Deus fosse aprovar. Só que Deus não vai aprovar o que disse para a gente não pegar. Quando ele aparece para Abraão, essa palavra é de advertência. Ele está dizendo, Abraão, eu sou. Está dizendo, não é você que tem que fazer nada não, quem vai fazer sou eu. Você sabe quem é o protagonista na promessa que foi te entregue? Deus. Você está achando o quê? Que é o seu nome? Que são os seus interesses? Deixa eu te contar, meu irmão, essa história não é sobre você. Você é coadjuvante e se alegre por isso, por fazer parte disso. O propósito de Deus é glorificar o nome dele, e ele não vai aceitar nenhuma intervenção que tire a glória que lhe é devida. Ele não vai aceitar a garra, ele não vai aceitar mugido de vaca que ele não mandou tocar, ele não vai aceitar, não vai aceitar. Abraão, seja íntegro, faz o que a gente combinou, eu vou fazer. Quem vai fazer, gente? Quem vai fazer, gente? Por isso ele diz, eu sou. Quando o Senhor apareceu para Moisés, lembrando-se da aliança que ele havia feito com Abraão, para libertar o seu povo depois de 400 anos de silêncio, lá na escravidão da terra do Egito, o texto diz que o Senhor aparece no meio de uma sarça, que fumega, mas não consome a sarça, e a voz do Senhor se revela a Moisés naquele dia, e diz para ele, Moisés, você vai libertar o meu povo, e ele diz, mas eu não sei falar. Aí o Senhor diz assim, Moisés, vai, porque eu vou contigo, e você vai libertar o meu povo. Aí Moisés vai abrir a boca, achando que Deus está contando com a capacidade dele, e vai dizer assim, eu não sei, manda outro em meu lugar. Aí a ira do Senhor se acende contra Moisés e diz assim para ele, Moisés, quem fez a boca do que fala ou do mudo? Não foi eu, o Senhor? Deus está dizendo nas entrelinhas, Moisés, eu não te chamei pela sua capacidade, eu te chamei baseado em quem eu sou. O que você sabe fazer é o que menos importa. Ah, é? Então está me chamando por quê? Porque eu só quero aferir a sua capacidade de obedecer o que eu mando. Irmão, Deus não quer os inteligentes. Deus só quer os inteligentes se eles forem obedientes. Deus não quer os tops. Deus só quer os tops se eles forem obedientes. Aí quando Moisés é convencido de que vai, mesmo dizendo que não é capaz, ele diz assim, e quando eu chegar lá e perguntarem qual foi o Deus que me enviou, o que eu digo? Aí ele diz assim, diga que o eu sou. Ele está falando da aliança que fez com Abraão. Ele está dizendo, diga que quem fala cumpre. O eu sou te enviou. Eu sou o quê? Ele poderia ter dito, eu sou Rafá, eu sou Jirê, eu sou Nissi, eu sou Tissidekenu, eu sou Yehová. Mas não, ele diz apenas, diga que o eu sou te enviou. Eu sou o quê? Ele está querendo dizer, eu vou me revelar a você na caminhada, exatamente como ele fez a Abraão. Abraão foi conquistando enquanto caminhava, Abraão foi crescendo enquanto caminhava. Deus não vai contar para você quem ele é enquanto você ficar no lugar. Deus está dizendo, caminha que você me vê, acredita que você me vê, mova-se do seu lugar que você me vê, vai obedecendo a minha palavra que você me vê. Quantos profetas durante um culto, às vezes Deus levanta e diz assim, sai do teu lugar e abraça fulano. Aí você não sai do seu lugar, por quê? Você fica no seu lugar dizendo assim, vou sair, vou abraçar ele para falar o quê?
Só que o Senhor não falou o que é para falar, Ele só disse que era para você ir. Mas não, a gente fica esperando o que Deus vai falar. No final, levanta outro profeta, já entregou. Quando você pensa em ter coragem para ir, Deus já resolveu. Por quê? Porque Deus não se revela para quem não se move. A sua fé, a sua crença tem que te levar a caminhar. Deus está dizendo, eu vou me revelar a você enquanto você caminha, enquanto você me obedece, enquanto cada dia você faz um pouco. Ele olha para Moisés e ele diz, diga que o eu sou te enviou. Eu sou o quê? Eu sou sandália que não acaba, eu sou roupa que não destrói, eu sou água que sai da rocha, eu sou maná que desce do deserto, eu sou fonte de água viva, eu sou o vento que sopra do oriente, para quando você tocar o cajado no ocidente, o mar se aberto. Eu sou guerreiro sem espada, eu sou alarido sem trombeta, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o que você precisa que eu seja, na hora que eu seja, mas você só vai descobrir se caminhar. Moisés vai falar uma série de coisas. Não sei falar, sou pesado de língua. E o Senhor diz, vai. Por quê? Porque Deus não quer a nossa opinião, Deus quer a nossa obediência. Quem tem Twitter aí, levante a mão. Mas Camila, eu tenho Twitter. Levanta a mão, vai. Não é pecado não, meu Deus, para com isso. Quem tem Twitter, levanta a mão. Facebook, que é mais popular. Quem tem Facebook? Isso. Quem tem Instagram? Pronto, guarde a sua opinião para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter. Deus não quer a tua opinião, Deus quer a tua obediência. Deus quer que você obedeça. Vai lá e bota tudo que você pensa. Vai lá e diz, eu me sinto assim. Vai lá e pode marcar, se sentindo triste, se sentindo animado. Lá você bota o que você quiser. Mas acerca do que Deus te prometeu, Ele está dizendo, guarda para você o que você pensa. Porque eu não te chamei baseado na tua capacidade. Eu te chamei baseado em quem eu sou. E eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu posso fazer aquilo que eu falo. Pega na mão de novo desse crente com ânimo, vai. Profetiza sobre a vida dele e diga para ele, diga para ela, vai ser como Deus disse. Vai ser como Deus disse. Deus vai salvar como falou. Deus vai te levantar como prometeu. Deus vai te usar como falou. Vai ser como Deus disse. Deus é fiel. Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Oh, glória a Jesus. Poderoso é o nome de Jesus. Capítulo 21 e eu encerro aqui. O Deus do depois. Oh, aleluia. No capítulo 21, Deus não vem para falar. No capítulo 21, Deus vem para cumprir. Sabe por que Ele vem para cumprir? Porque Abraão está preparado para receber. Porque Sara está preparada para receber. Porque eles já entenderam que o tempo que a gente caminha com Deus se torna mais importante do que receber o que Deus falou. Deus é mais importante do que a casa que Ele disse que vai te dar. Deus é melhor do que o carro zero que Ele te prometeu. Deus é mais importante do que o ministério que Ele te confiou. Eu vou falar algo ousado aqui, mas precisa ser dito. Deus é mais importante do que o teu cajado. Deus é mais importante do que o teu pasto. Deus é mais importante do que o aprisco das ovelhas. Em grau de prioridade, Ele está acima de todas essas coisas. E por que é que Ele nos obriga a ficar no tempo da espera, que é um tempo antes do depois, do tempo do cumprimento? Porque é nesse tempo que a gente aprende a se relacionar com Ele, e então a gente descobre que o nosso relacionamento com Ele é mais importante do que o que Ele disse que nos daria. Aí por fim, a gente não quer receber o que Ele disse só porque Ele prometeu. A gente só quer receber o que Ele falou, que é para poder celebrar com Ele. Aí a promessa não se torna um ponto de espera, de aflição, se torna um ponto de contato com Deus. Você começa a pensar assim, eu não estou feliz pelo que Ele disse que ia me dar, eu estou feliz porque eu sei que Ele me conhece. O autor do universo me conhece. Aleluia. Moisés é tipologia perfeita do que eu estou falando aqui.
O Senhor lhe entregou uma promessa quando disse que daria a terra prometida. A terra da promessa, ela leva esse nome, terra prometida, né? Terra da espera, terra da conquista. Aí olha isso, gente. Ele diz assim: eu vou introduzir lá, por amor a Abraão, pela aliança que eu fiz com ele, esse povo. Mas o povo era rebelde, o povo era de dura cerviz. O povo não se convertia, o povo não descia diante do Senhor. E aí o Senhor, indignado e irado, vai chamar a Moisés e vai dizer assim: Moisés, eu vou cumprir o que disse que faria, e vou introduzir esse povo na terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Agora, eu não vou mais, porém enviarei o meu anjo adiante de vós. Aí Moisés, quando ouve aquela palavra, irmãos, você sabe quanto tempo Moisés já está caminhando com Deus? 40 anos Moisés está caminhando com Deus. Moisés não tem um relacionamento superficial com o Senhor. Moisés não ora 3 vezes ao dia. Moisés está em contato direto com Deus o tempo todo. Na igreja a gente diz assim: liga na fiação, liga com Deus. Moisés tem um cabo de aço, rapaz, um transformador. Moisés é alguém que, quando ele não vai se defender diante de Arão e Miriam quando falam mal dele, o Senhor vai descendo uma nuvem para tratar com Arão e Miriam, e diz assim: eu posso até falar com vocês, mas com Moisés eu falo boca a boca. Sabe o que ele está dizendo? Quando a boca de Moisés abre, é a minha voz que sai de lá, eu falo boca a boca. Deus fez isso com ele no dia que chamou ele na sarça. Deus falou com ele, falou assim: olha, Arão será por teu profeta e tu será por Deus. Então Moisés está com Deus há muito tempo. Essas coisas que a gente sente, Moisés já sentiu. Sentir o choro, a presença de Deus, a companhia de Deus quando não tem ninguém, a certeza de sua presença factual, não é uma nuvem, uma luz, não, Deus está aqui. Aquela voz que quando ninguém profetiza a gente ouve de dentro para fora e percebe quem falou, e você diz: não foi a consciência, foi o Senhor revelando a sua voz dentro do meu interior. A gente vai desenvolvendo relacionamento com Deus, vai aprendendo a caminhar com Deus e vai entendendo que a prioridade do que a gente tem de mais precioso é o nosso relacionamento com Deus. Agora você vê, depois de conhecer ele na sarça, depois de peregrinar com o povo 40 anos, Deus aparece no 39º ano e diz assim para Moisés: eu não vou mais com vocês. Rapaz, aí ele vai dizer assim: se a tua presença não for comigo, eu não sairei daqui. E eu gosto desse termo, porque o termo na verdade é assim, ó: se a tua presença não for comigo, eu não subirei. Meu irmão, nem para subir, se for sem Deus a gente aceita. Aí Deus vai dizer assim: então a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou caminhar no meio de vós, mas só você vai sentir minha presença. Ele está dizendo: não vai ter mais coluna, não vai ter mais nuvem, você vai sentir minha presença para ter paz. Você diz: irmã Camila, porque se eu não tomar meu remédio eu não durmo. Porque se eu não dormir de luz acesa eu não tenho paz. Porque se meu salário não cair na conta eu fico perturbado. E o Senhor está dizendo: você só precisa da minha presença. É a minha presença que vai te dar paz. É a minha presença que vai te dar contentamento. Quanta gente celebrando aí porque tem um carro, tem uma casa. Meu irmão, eu não quero um carro onde Deus não entra. Eu não quero uma casa que Deus não visita. De que me adianta tantos bens que não pertencem ao Senhor? Deus nos trouxe aqui para dizer: ei, eu te confiei uma promessa para você se relacionar comigo, para você ver que a aliança que a gente tem é mais forte do que o que eu posso te entregar. Moisés está andando com Deus há muito tempo. Se tu não for comigo eu não subo daqui. Ele diz: minha presença irá contigo para te fazer descansar. Sabe o que ele está dizendo? Só você vai sentir, para que você tenha paz. Aí Moisés abre a boca de novo, porque Moisés é um líder nato. E ele diz assim: não, se a tua presença não for conosco. Sabe o que Moisés está dizendo? Volta para o arraial, vai com a nuvem até o fim, seja a coluna de fogo durante a noite, sopra a brisa da madrugada, deixa a gente sentir o teu vento.
Presença. Presença. Vem comigo e reproduza. Diga: presença. Gente, Deus enche qualquer lugar sem ter ninguém. É o poder da sua presença. Aleluia. O que Deus está dizendo a Abraão é: não queira viver o que eu te prometi sem ter a alegria de viver isso na minha presença. De que adianta uma casa sem presença? Eu conheço ministérios que sobem em ascensão, mas quando a gente ouve cantar, quando a gente ouve pregar, a gente olha e diz: está ali porque Deus cumpriu. Mas cadê a presença? Tem tanta coisa, mas não tem a presença. Eu já ouvi gente com uma eloquência, um traquejo, um vernáculo fora do comum. De Gênesis a Apocalipse é doutor. Mas a gente não derrama uma lágrima, não contrita o coração, não pede perdão por um pecado. A gente diz quanta letra, só falta... Sem presença a pregação vira uma palestra. Sem presença o louvor virá. Sem presença o instrumento não tem poder. Sem presença a igreja é só uma instituição. Sem presença o ministério não tem vida. Sem presença uma casa é uma casa. Agora com presença uma casa vira um lar. Com presença uma igreja vira um templo. Com presença o que é vazio torna cheio. Com presença até o desafinado canta e o analfabeto prega. Com presença. Ministério de louvor pode subir aqui. Vem com a presença. No 21, Abraão entendeu porque o Senhor que lhe apareceu no capítulo 17 está dizendo para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha. Ele está dizendo: Abraão, priorize a minha e não a promessa. Quando Abraão entende isso, capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara. E lhe fez. Quem fez, gente? Quem fez, gente? Meu irmão, não é você, não é o Itaú, não é o Bradesco, é o Senhor. E o Senhor visitou a Sara e lhe fez. Deus ainda faz, minha gente. Deus ainda faz. E lhe fez. Como Sara esperava? Não. Como Abraão imaginava? Não. E o Senhor visitou a Sara e lhe fez como havia dito. Alguém, vendo o seu tempo de espera, está querendo te desanimar e vai colocar medidas paliativas no meio do caminho, dizendo: olha, vai ver, é assim que Deus vai te dar vitória. E aí você casa com quem não devia casar, congrega onde não devia congregar, e diz assim: para cumprir. E o Senhor está dizendo: não vai ser como você espera ou como dizem, vai ser como eu disse. E Deus não é Deus de confusão. Se Deus disse que tem casamento para você, não é destruindo a família de ninguém que você vai casar. A serpente, Satanás, aquele que nunca se firmou na verdade, tem mania de pegar o que Deus disse e fazer o que a gente quer e depois dizer que a gente está vivendo o que Deus falou. Eu vou falar bem rasgado, porque toda a ignorância e todo o sofisma de Satanás vai cair por terra nessa hora, em nome de Jesus. Lá no Éden, lembra? Ele apareceu a Eva e disse assim: não foi assim que Deus disse? 2 pontos.
De toda árvore que está no jardim podereis comer, porém da árvore que está no meio do jardim, dela não podereis comer, porque no dia em que dela comerdes, morrereis. Ele reproduziu com fidelidade aquilo que Deus falou, sim ou não? Sim ou não? Veja, Satanás reproduziu com fidelidade aquilo que Deus falou. Só que ele acrescentou. E aí ele disse assim: isto não é verdade. Deus não quer que vocês comam, porque no dia em que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Só que ele disse que seriam iguais em estado de consciência, e não falou que não seriam iguais em estado de eternidade. Omissão também é mentira. Aí veja, ela comeu o fruto que Deus não mandou ela comer, sobre a palavra de Satanás, que só reproduziu o que Deus disse. Presta atenção, ela comeu o fruto que Deus não mandou comer, baseado no que Satanás falou. E o que é que Satanás falou? Satanás falou o que Deus disse. Aí você diz, como pode ter comido então? Porque ele faz isso. Ele pega o que Deus fala e joga na nossa vontade, para a gente fazer o que a gente quer e depois ainda dizer que está fazendo porque Deus mandou. Vou falar bem rasgadão. Ué, você não vai casar? Então, aí destrói uma família, deixa uma mãe e 5 filhos. Depois entra de mão dada na igreja e diz, eu quero contar um testemunho. Deus falou que eu ia casar e eu casei. Aí destrói uma família, casa toda errada e vem pra cá dizer, Deus falou que eu ia casar e casei. Falou, mas falou que tu ia destruir uma família? Falou, mas falou que teu nome ia ser motivo de vergonha e de escândalo nessa cidade? Aí quer pregar, Deus falou que eu ia ser pregador, mas fica ligando pros outros e implorando agenda, pelo amor de Deus. Petição de miséria. Aí depois é humilhado porque está vivendo debaixo de barganha, está vivendo debaixo de suborno. Aí diz assim, irmão, eu estou aqui porque Deus falou que eu ia ser pregador. Falou, mas falou que ia ser debaixo de suborno? Falou que ia ser debaixo de discórdia? Falou que ia ser debaixo de humilhação? Ah, eu estou aqui porque Deus disse. O Senhor está dizendo, não pegue a tua vontade de fazer e associe ao que eu falei. Porque o que eu disse, eu sei que disse. O Senhor está dizendo, ei, eu não sou Deus de confusão. Quando eu disse que você ia casar, vai ser com dignidade. Quando eu falei que ia levantar seu ministério, vai ser com integridade. Quando eu falei que ia honrar tua vida financeira, não é ficando enrolado com a agiota, vai ser do jeito que eu falei. Não deixa Satanás te enganar. Vai ser do jeito que Deus disse. Alguém vai chamar você e vai dizer, faz por aqui, corta por ali, desse jeito dá certo. Hoje Deus está te dando autoridade para dizer, não, vai ser do jeito que Deus falou. Vai ser do jeito que Deus falou. Ah, mas do jeito que Deus falou é impossível. Exatamente, foi por isso que foi Deus que falou, não foi minha mãe. Foi por isso que foi Deus que falou, não foi meu pai. Porque Deus pode fazer o que Ele fala. Deus vai fazer o que falou. E Ele te trouxe nessa noite de sábado para resgatar a tua memória e dizer, lembra do que eu te prometi. Deus te trouxe nessa noite para te dizer, lembra do que eu te falei, porque eu posso fazer como eu falei. Lembra. Fica de pé quem quer lembrar, fica de pé quem tem uma promessa. Aleluia, aleluia. Oh, você vai pregar para pelo menos uns 2. Vai respirar bem fundo. Vamos lá, respira bem fundo. Olhe para quem está ao seu lado e diga, vai ser como Deus disse. Aí você está aí pensando, irmã Camila, como Deus disse é muito difícil. Por isso que foi Deus que disse. Irmã Camila, como Deus disse é impossível. Por isso que quem falou foi Deus. Oh, glória! Aleluia! Irmã Camila, do jeito que Deus falou. Irmã Camila, do jeito que Deus falou, fulano tem que viver, o outro tem que morrer, um tem que entrar, o outro tem que sair. E Deus está dizendo, eu sei o que eu falei. E sei o que vou fazer. Aí você diz assim, irmã Camila, mas para isso dar certo eu preciso de tanto, para aquilo dar certo eu preciso de fulano.
E para Deus fazer assim, eu preciso que alguém faça assado. Você articula uma série de circunstâncias. Quem está me ouvindo, diga amém. Não perca isso por nada, redobre a sua atenção agora. Quando chega a hora de Deus cumprir, você pensa que precisa de um monte de coisa para aquilo que Deus falou dar certo. E o outro tem que entrar, a empresa tem que sair, o outro tem que declinar, o outro tem que aceitar, eu preciso de tanto. E a fulana, e o Senhor está dizendo, você não precisa de nada. Você só precisa de uma visita. E o Senhor visitou a Sara. E o Senhor visitou a Sara. E o Senhor visitou a Sara. Você não precisa do dinheiro que pensa que precisa, você só precisa de uma visita. Você não precisa de tudo que você acha que precisa, você só precisa de uma visita. Sara era estéril, Sara não dava luz a filhos, mas o Senhor visitou, e no dia que visitou, Ele cumpriu. No dia que visitou, a madre de Sara abriu. No dia que visitou, a promessa se cumpriu. Às vezes parece que a promessa bateu lá no endereço errado. Deus levanta um tímido e diz que vai pregar. Levanta uma esposa que é casada com um ébrio, um bebum, e diz que o camarada vai ser obreiro. Deus levanta alguém que não terminou a 3ª série do ensino fundamental e diz que vai enriquecer essa pessoa. Tudo parece tão incoerente que você pensa, não é possível que a minha casa seja a casa da promessa. Eu imagino que Sara deve ter pensado isso, sabe por quê? A promessa que Deus confiou a Abraão foi promessa de nação. Deus falou sobre multidões. Completa para mim, Deus falou sobre... Quando Deus falou sobre multidões, pastores, Deus falou sobre descendência. Deus estava dizendo que ela seria mãe de muitos filhos. Como é que a promessa vai vir de mãe de muitos filhos para uma mulher que é estéril? Só que o texto vai dizer que no tempo de cumprir, no tempo determinado do qual Deus havia dito, o Senhor visitou a Sara. E Sara concebeu ou não concebeu? Concebeu ou não concebeu? Agora presta atenção, o nosso Deus, Ele tem um memorial das 3 gerações patriarcais de Abraão. Quem está me ouvindo, diga amém. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de... Porque a casa de Abraão é a casa da promessa, da qual o Senhor falou que teriam descendências, famílias, e que multidões sairiam daquela casa. Aí veja, Deus promete isso para uma mulher estéril, Sara, mas o texto vai dizer, o Senhor visitou a Sara, e Sara concebeu e deu à luz a Isaac. Aí ouve, na geração de Isaac, Isaac vai se apaixonar por uma moça, cujo nome é Rebeca. Quem é Rebeca? Estéril. Aí o texto vai dizer que Isaac ora, e o Senhor visitou a Rebeca, e esta gerou. Aí vai ouvindo, Rebeca vai dar luz a 2 filhos, Jacó e Esaú. Quem é Jacó, pastor Wilson? 3ª geração patriarcal de Abraão. Nele vai se cumprir o que Deus havia falado. Só que o texto vai dizer que Jacó se apaixona por uma moça cujo nome é Raquel, e Raquel não dá luz a filhos. E o que é que o texto também vai dizer? Que Jacó orou e vai dizer, e o Senhor visitou a Raquel. Irmã Camila, não entendi, abre a mente. O Senhor está dizendo, você não precisa de A, B, C ou D, você só precisa de uma visita minha. Você só precisa de uma visita. Em uma visita, Deus te dá o livro que você tem que escrever. Em uma visita, Deus te dá a ideia que vai levantar a tua empresa. Em uma visita, Deus te mostra o rosto de quem você vai casar. Em uma visita, Deus dá forma ao teu ministério. Pega na mão de quem está ao seu lado. Pega na mão de quem está ao seu lado e diga para essa pessoa, receba uma visita do Eterno. Eu estou profetizando. O Senhor vai te visitar na madrugada. Ele vai te visitar no teu carro. Ele vai te visitar essa semana. Obedeça. Uma visita. Eu profetizo e vai se manifestar sobre a vida de quem crê. Você vai dobrar o joelho dentro do quarto, vai sentir um vento,
vai abrir o olho para ver se deixou a janela aberta e vai ver que a janela está fechada. E o Senhor vai dizer: visita, visita. Eu profetizo, você vai estar dirigindo o carro e a presença de Deus vai entrar com tanta força dentro daquele veículo que você vai ser obrigado a parar no primeiro acostamento ou no primeiro posto de gasolina, porque você vai chorar tanto que alguém vai perguntar: você está passando mal? E você vai dizer: não, o Senhor me visitou, o Senhor me visitou. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, eu profetizo, o Senhor vai te visitar no batismo do Espírito Santo com fogo. Você só precisa de uma visita. Uma visita. E cumpriu. E cumpriu. Vai ser como Deus disse. Vamos juntos? Vai ser como Deus disse. Só mais uma vez. Vai ser como Deus disse. Me lembra o nome do seu pai, pastor Wilson? Pastor José Marcelo. Vai ser como Deus diz. Pastor Wilson. Vai ser como Deus diz. Aos obreiros e pastores dessa casa, não vai ser como o mundo espera. Não é a expectativa, o desejo dos nossos inimigos que vai se cumprir em nós. Vai ser como Deus. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e obedeça. Siga o plano. Siga o plano. Talvez nessa noite, olhando aqui de cima, parece que não tem ninguém. Em que sentido? Tá todo mundo tão quebrantado, com espírito de adoração tão entregue a Deus, que olhando daqui eu não tenho coragem de dizer que alguém que está aqui está afastado dos caminhos do Senhor, de tão quebrantado, tão rendido que está. Mas pode ser que eu esteja enganada, e que mesmo com essa cara de crente, esse jeito de crente, você esteja aqui porque ama ao Senhor, porque teme ao Senhor, mas reconhece que está afastado, reconhece que está afastada do plano que Deus traçou para você. E nessa noite eu vou abrir esta ocasião, esta oportunidade. Há um convite da parte do Eterno para quem